Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu me chamo professor Júlio Pereira e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre testes paramétricos e não paramétricos. Desde já gostaria de pedir a ajuda de vocês, divulgando esse canal, curtindo esse vídeo, se inscrevendo aqui no canal, me seguindo lá no Instagram, para que essas aulas gratuitas possam chegar à maior quantidade de pessoas possível. Tá? Se após a aula você ficou com alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que a gente tenta ajudar. Então vamos lá, qual que seria a diferença ou as diferenças, entre testes paramétricos e não paramétricos? Eu preparei essa tabelinha para vocês para ficar mais clara essa diferença. De forma geral, os testes não paramétricos eles têm menos premissas rígidas. Tá? Ele não tem tanta rigidez assim na hora de utilizar, porém eles são menos robustos. Tá? Já os testes paramétricos, eles têm algumas exigências maiores, porém eles são mais robustos e mais confiáveis. Tá bom? Então, de forma geral, os testes paramétricos são para dados numéricos, não paramétricos para dados categóricos. Categóricos ou numéricos que não sigam os pré-requisitos dos testes paramétricos. Tá? Então, os testes paramétricos têm que ter distribuição normal, uma amostra grande, acima de 30, pelo menos, não ter valores extremos, ter variâncias homogêneas. Enquanto isso, os testes não paramétricos não têm rigidez quanto ao tipo de distribuição e a questão da variância, que são mais utilizados em amostras pequenas, N menor que 30, e quando há valores extremos na minha amostra. Tá bom? Então, seguem aí alguns tipos, algumas diferenças, para que vocês possam saber identificar quando o teste é paramétrico ou quando usar um teste não paramétrico. Tá bom? E nessa outra tabela aqui eu coloquei os testes que são utilizados, para facilitar aí na hora da sua escolha. Aqui eu coloquei grupos independentes e grupos dependentes. Qual que seria a diferença entre eles? Quando eu tenho grupos independentes, é quando eu tenho duas amostras diferentes, dois grupos de pessoas diferentes. Tá? Geralmente a gente chama de grupo tratado e grupo controle, mas eu tenho dois grupos de pessoas diferentes. Tá? Por isso são chamados de grupos independentes. Já quando eu tenho, por exemplo, dois grupos dependentes, significa que as mesmas pessoas estão sendo comparadas antes e após algum acontecimento ou algum evento. Tá bom? Por isso que chama grupo dependente ou pareado ou emparelhado. Tá? Então, por exemplo, eu vou medir a pressão arterial antes e após as pessoas tomarem o medicamento. Então, repare que são as mesmas pessoas que eu estou comparando, antes e após algum acontecimento. Tá? Por isso que chamam grupos dependentes. Enquanto que nos grupos independentes eu tenho dois grupos de pessoas diferentes, um tratado e um controle. Ok? Então, aqui para vocês escolherem o tipo de teste. Por exemplo, se eu tenho dois grupos independentes, eu vou utilizar, caso seja teste paramétrico, teste T. Caso seja não paramétrico, dados ordinais ou numéricos não normais, eu vou utilizar o diminuído. Ok? Se eu tiver mais de dois grupos dependentes, a última linha. Se for um teste paramétrico, a nova de duas vias. Se for não paramétrico, ordinal, eu vou usar o correspondente ao paramétrico, que é a nova de Friedman. Tá? Então, essa tabela aqui é para ajudar vocês a identificar o tipo de teste, dependendo dos grupos, se estão dependentes ou independentes, se são dois ou mais de dois, e se são testes paramétricos ou não paramétricos. No caso dos não paramétricos, ainda se são dados nominais ou dados ordinais. Tá? Então, essa tabela ajuda bastante a você identificar o tipo de teste que você vai utilizar. E claro, aqui no canal a gente vai ter aula sobre esses testes e como fazer no SPSS. Aqui as referências utilizadas
na nossa aula. Agradeço a todos pela atenção. Se tiver dúvidas, coloca aí nos comentários que a gente tenta responder. Tá bom? Até a próxima aula.